Qual a verdade? O Brasil, a despeito dos investimentos que foram feitos, ele investe igual em dólares, hein? Não estou falando em OCDE, participação do PIB, falando em dólares. A mesma coisa ou mais que todos os países da América do Sul. E fica em último lugar. Essa que é a verdade. Por quê? Porque a técnica é errada. O objetivo não é ensinar. O objetivo é outro que não ensinar. Essa é a avaliação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre o ensino no Brasil. E a justificativa oferecida por ele para o resultado no PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, referente ao ano de 2018 no governo Temer. O teste mostra que o país, na última década, ficou estagnado entre os piores em leitura, matemática e ciências, num ranking que tem a participação de 78 territórios. Os dados mostram que 43% dos estudantes brasileiros de 15 anos não aprendem o mínimo necessário nessas 3 disciplinas, sempre abaixo da média dos países desenvolvidos e entre os últimos da América do Sul. O último em ciências, ao lado de Peru e Argentina, antepenúltimo em leitura e penúltimo em matemática, empatado com a Argentina. A avaliação pega o período de governos do PT e o governo Temer, mas caberá ao atual governo trabalhar para mudar esse quadro, segundo o ministro, por meio da mudança integral do modelo de ensino no país. Eu estou me responsabilizando. O próximo PISA é minha responsabilidade e esse número tem que inflexionar. Está aqui o meu compromisso, beleza? O que dizem os números do PISA? Por que o Brasil chegou a um nível educacional tão baixo? Quais são as medidas mais importantes a serem adotadas para melhorar o ensino no país? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e neste episódio estamos com o repórter Bruno Alfano, que fez a cobertura da divulgação do PISA, e com o colunista Antônio Góes. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Bruno Alfano, o que quer dizer exatamente essa sigla PISA? PISA é o nome mais fácil para Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O principal exame internacional de avaliação do ensino, divulgado agora há pouco pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse programa ele nasceu em 2000 e desde então o Brasil participa. A cada 3 anos, os países fazem essa avaliação para medir algumas competências. Em 2018, a gente teve a avaliação em maio e avaliamos leitura, matemática e ciências. São alunos de 15 anos em todos esses países que participam do PISA que fazem a prova. Isso, são alunos de 15 a 16 anos. No total foram 600 mil alunos que fizeram a prova no mundo. É uma prova amostral, então esses 600 mil representam 32 milhões de jovens nesses 78 territórios, né? A gente não pode chamar 78 países porque alguns países não participam completamente. Então a China, por exemplo, tem alguns territórios que participam de forma autônoma, como Hong Kong, Macau e Taipei. Comparando o Brasil com o próprio Brasil no próprio PISA na última década, o que a gente tira de conclusão? Então, o Brasil participou com cerca de 10 mil estudantes de diferentes níveis sociais, então isso inclui alunos de escolas públicas e alunos de escolas privadas. A OCDE, no relatório que ela publicou, ela informou que o Brasil teve leve aumento da nota, mas é uma oscilação que a própria OCDE não considera como uma evolução. Então, nos últimos 10 anos, o Brasil está considerado estagnado, porque ele flutua. O desempenho de hoje não é maior do que o desempenho de 2009. Importante notar que, segundo o próprio OCDE, a gente evoluiu muito nos primeiros ciclos. Ou seja, especialmente de 2003 a 2009, a gente teve um crescimento importante e desde então a gente está patinando. Bom, você falou que o Brasil está oscilando, mas está oscilando em que nível? Então, a média do Brasil em relação aos outros países que participam é realmente baixa. And also some low-performing countries saw remarkable improvements. Think of Albania, Moldova, Peru, or Qatar. Então, em leitura, a gente tirou 413.
Isso deixa a gente na posição entre os 78, na posição 57. Se a gente comparar o Brasil com alguns outros países de economia similar ou geograficamente próximo, a gente vê que a gente tem um problema. Então, em leitura, a gente só está melhor do que a Argentina e que o Peru na América do Sul. Se a gente considerar a América Latina, a gente também está melhor do que a República Dominicana, que é um dos piores países do planeta, e o Panamá. Quando a gente vai para matemática, a gente na América do Sul só ganha da Argentina, por muito pouco. Na América Latina, a gente também ganha do Panamá e da República Dominicana. Então, a gente tirou 384, e entre os 78, a gente ficou entre os 10 últimos, a gente ficou na posição 70. E em ciências, a gente ficou na posição 64, se a gente considerar a América do Sul. A gente empatou na última posição junto com o Peru e com a Argentina. Agora, Bruno, o resultado é ruim também naquela primeira faixa de desempenho, né? Mesmo entre os alunos mais ricos que estudam em melhores colégios, a nota não é tão alta assim. Só 2% dos brasileiros tiveram desempenho mais alto, notas 5 e 6, né? Em pelo menos uma avaliação. É muito pouco. É pouco. Se a gente considerar a nota de leitura, só de leitura, a gente vê que os alunos, a nossa elite, ela ficou abaixo do que os alunos mais pobres de 10 países que participaram. Então, países, por exemplo, do Reino Unido, as províncias chinesas, os alunos mais pobres deles conseguiram um desempenho melhor do que os nossos mais ricos. Isso coloca um pouco as escolas privadas aí num debate de qualidade. Quando a gente compara as escolas privadas internamente com o grosso das escolas públicas, parte delas consegue demonstrar um rendimento muito elevado. Mas quando a gente testa elas com uma metodologia um pouco diferente, um pouco menos convencional, e num cenário internacional, elas acabam patinando. Em matemática, a nota dos alunos brasileiros subiu de 377 em 2015 para 384 em 2018. Como em 2009 e 2012 a nota foi mais alta, o relatório vê um desempenho positivo, mas estagnando. Na prática, por exemplo, na prova de matemática, quando a gente diz que o aluno não aprendeu o mínimo que seria recomendado, o que isso quer dizer? Ele não consegue, por exemplo, calcular uma distância simples ou comparar duas distâncias, é isso? Ele não consegue, por exemplo, resolver problemas que envolvam números inteiros. Então, ele não consegue calcular o preço aproximado de um objeto em uma moeda diferente ou comparar a distância total entre duas rotas. Esse é um dado importante, assim. 2 a cada 3 alunos brasileiros não conseguiram o desempenho mínimo em matemática. É mínimo mesmo, né? Porque a gente está falando de alunos que estão no ensino médio e você citou 2 operações que são simples, né? Você comparar 2 distâncias e saber qual é a maior. Em tese, talvez o aluno que nem está no ensino médio já deveria saber isso, né? Exato. Se a gente considerar as 3 disciplinas, 43% dos alunos que fizeram a prova no Brasil, eles não atingiram o patamar mínimo dessas 3. Em nenhuma delas. É um resultado bem preocupante esse. Olha, o nível mínimo de leitura quer dizer interpretar o significado em uma parte limitada do texto quando a informação não é proeminente, produzindo inferências básicas. Ou seja, interpretação de texto básico que o aluno com 15 anos não está conseguindo fazer, né? Sim, se a gente considerar as 4 províncias chinesas, 95% dos alunos atingiram essa meta. A média da OCDE, que são os países ricos, aquele clube de país rico que o Bolsonaro, inclusive, queria entrar, 77% dos alunos alcançaram essa meta. Aqui no Brasil, se a gente considerar só a leitura, só a metade dos alunos conseguiram alcançar esse patamar. Bruno Alfano, muito obrigado, um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. The task for policy and practice is not to make the impossible possible, but simply to make the possible attainable. Antônio Góes, os números do PISA mostraram que entre 2013 e 2009 a gente até teve alguma coisa a comemorar, alguns números mais positivos. Depois de 2009, de fato, não há mais nada de evolução em nenhuma das disciplinas que são analisadas pelo estudo. O que aconteceu? O quadro depois de 2009, ele está mais para estagnação do que para qualquer outra coisa, né? O que é uma notícia ruim. É uma notícia boa se você considerar que o Brasil continua colocando mais alunos para estudar. Então, na medida em que mais alunos, geralmente mais pobres,
ingressam no sistema e que o desempenho não cai, isso é uma notícia boa. Agora, é suficiente para comemorar? Longe disso. Não pode ser comemorado porque a gente tem um atraso tão grande que o que a gente deveria estar promovendo é uma mudança sustentável, significativa, ano a ano. Não estamos falando de milagre. Milagres não acontecem, essa já é a 6ª edição do PISA. Não tem como um Brasil, que é um país de baixa renda, de baixo investimento em educação e com atraso histórico enorme, está brigando no topo do ranking com países ricos, de baixa desigualdade e de alto investimento. Isso não vai acontecer, ninguém pode mais vender ilusão. Mas o fato da gente estar estagnado, andando de lado nesses últimos anos, é uma notícia ruim. Agora, mesmo quando a gente compara o Brasil com os outros países da nossa região da América Latina, o Brasil está mal, né, Góes? Sim, o Brasil fica numa posição mediana, né? Assim, o ministro Abraham Weintraub, né, quis destacar muito que o país era um dos piores da América Latina. Depois, hoje, a nota do MEC fala em América do Sul. O Brasil ficou, na América do Sul, em último lugar. Todos os outros países estavam à frente do Brasil em matemática. Não teve nenhum país que ficou atrás. A Argentina ficou empatadinha ali. Se você considerar a América Latina, o Brasil está numa posição intermediária, o que é ruim, tá? Não é justificativa para nada. O Chile é o país que tem o melhor desempenho, depois temos ali Uruguai, Costa Rica, Colômbia com desempenho um pouquinho melhor que o Brasil. Agora o Brasil fica à frente um pouco da Argentina, do Peru e bem à frente de países como Panamá e República Dominicana. É uma posição intermediária e esse sim é um ranking que o Brasil deveria olhar mais, porque é mais realista esperar que o Brasil promova uma reforma que o coloque em primeiro lugar na América Latina. E isso nós não estamos entregando e nada indica que a gente vai entregar. Agora, os demais países da região também ficaram mais ou menos estagnados. Não teve nenhum país da América Latina que registrou um grande avanço nesse período. No caso brasileiro, é ruim porque a gente deveria estar crescendo justamente para assumir essa posição de primeiro país na América Latina. A gente observa que houve um distanciamento relacionado à questão de renda das famílias ou dos estudantes. A desigualdade aumenta quando você tem claramente estudantes de mais baixa renda. Na avaliação educacional tem uma constatação que é quase como a lei da gravidade, se ninguém contesta no mundo acadêmico, que é o nível socioeconômico das famílias tem um fator enorme, é o maior fator de impacto no desempenho dos alunos, ou seja, não tem nada a ver com o que acontece na escola, tem a ver com a renda e a escolaridade dos pais. Como o Brasil tem um atraso histórico enorme, a gente tem uma população adulta com escolaridade precária. Então isso acaba se transmitindo para a geração, mesmo que, para pegar uma imagem aqui fosse simplificadora, mas só para ajudar a entender, mesmo que a gente importe os ministros da Finlândia, de Singapura, da Coreia, e que a gente comece a fazer tudo certo, ainda assim a gente tem um atraso enorme por causa dessas questões, né, do baixo investimento de educação no passado. Então o que acontece? A gente precisa melhorar diante desse cenário, mesmo diante desse cenário a gente poderia estar fazendo melhor, que é isso que mostra a comparação com outros países da América Latina. Agora, não é uma falência da escola pública, assim, a escola pública ela precisa ter mais apoio, ter mais investimento, precisa entregar mais. Agora, tem um limite, não dá para esperar um milagre sabendo que o nível socioeconômico das famílias é um fator de tão alto impacto. Se a gente pudesse tentar entender como começar a melhorar essa situação, por onde dá para caminhar para que o Brasil consiga ser um pouco melhor ou consiga pelo menos demonstrar evolução no seu nível educacional? Tem um fator que é de longo prazo, não tem como, que é aumentar a atratividade da carreira docente, o que significa também, não apenas, mas também pagar melhores salários. Quantas vezes a gente já falou aqui no Bom Dia sobre os salários parcelados? Tem professor vivendo no limite. Melhorar a formação desses futuros professores na universidade e melhorar a formação em serviço. As escolas,
como comunidade de aprendizagem profissional, melhorando, colaboração entre pares, fazendo um esforço para que o trabalho do professor seja cada vez melhor. Essas são as coisas de longo prazo, né? Isso nada vai ter efeito no curto prazo, mas os países no topo do ranking todos fizeram isso. Agora, o PISA aponta outras questões que são mais imediatas, né? Por exemplo, o Brasil tem uma alta desigualdade educacional, nenhum país do topo tem alta desigualdade, o Brasil é um dos países com maiores desigualdades educacionais, ou seja, os melhores alunos estão nas melhores escolas, os piores alunos estão nas escolas com menos infraestrutura. Então isso tem um efeito perverso que puxa para baixo a média do Brasil. E além disso a gente tem um problema sério também, que é conhecido, de indisciplina. Então o Brasil aparece no PISA também, como pelo relato dos estudantes, como um dos países de maior indisciplina, isso prejudica o aprendizado. Em todo o país, a bagunça é um problema. 41% dos alunos disseram que os professores perdem muito tempo para acalmar a turma antes de começar as aulas. Essas e outras questões são questões que dizem respeito ao que acontece na escola hoje e que poderiam ser atacadas de forma mais imediata, não com resultados no curtíssimo prazo, mas com alguma perspectiva de resultados mais próximos. Agora, a questão da atratividade da carreira docente, aí é um projeto para geração, porque isso não se resolve de uma hora para outra. O ministro Abraham Weintraub, não que comemore os dados, mas de certa forma demonstra um pouco de satisfação em afirmar que isso é resultado dos governos do PT. De fato, ele tem alguma razão. O PISA é do PT e não do Bolsonaro. Agora, o que ele tem feito, considerando o ano de 2019 que já passou, para reverter, para melhorar essa situação? A gente teve o próprio relatório da Comissão da Câmara dos Deputados, a própria deputada Tabata Amaral demonstrando claramente, por meio de artigo, que as coisas não vão bem. O que ele tem feito, Antônio? Olha, se você pegar a declaração de todos os ministros em início do cargo, todos dizem a mesma coisa. Colocam a culpa no antecessor e prometem mundos e fundos e que vão fazer para o futuro as coisas melhorarem. Não, é uma tarefa extremamente complexa. Primeiro, assim, eu acho que não cabe, enfim, era esperado, né, nenhuma surpresa, que o ministro culpe o PT, Paulo Freire, a esquerda, enfim. E viva o Paulo Freire. E viva o Paulo Freire. Agora, eu podia fazer piadinha aqui, zoando com o Paulo Freire, porque não falta motivos. É feio, é ridículo e só gera resultado ruim. Mas a gente não pode esquecer que o sistema educacional brasileiro não é formado só pelo governo federal, ao contrário. Municípios e estados são os que mais investem, os responsáveis direto pela educação básica no Brasil. Então tem um esforço aí que é conjunto, que é de todos. O MEC, como protagonista, como um dos protagonistas, né, desse sistema, ele poderia estar fazendo mais coisa, deveria ter feito mais, então tem vários erros que a gente poderia apontar de governos passados. Agora, a gente não vê ainda neste governo um plano concreto que se sustente no longo prazo para melhorar a qualidade da educação. O ministro fala muito de escola militar, o que é uma parcela ínfima, né, dos estudantes. Não temos ainda clareza de qual é o projeto desse governo. E esse relatório que você lembrou cita isso, assim, passou-se um ano e a gente não tem de pé um projeto, não tinha na campanha, que fique claro, né, assim, desde a campanha do presidente Jair Bolsonaro não falava o que ele iria fazer na educação, ele falava que ele ia atacar Paulo Freire, o marxismo e tal, mas não era muito claro em como é que você coloca de pé uma política pública que tem que ser feita em articulação com estados e municípios. Então, assim, ainda não tem clareza sobre o que ele vai fazer. O MEC, de fato, passou um ano aí de contingenciamento, de atrasos, de várias turbulências, inclusive internas, que não teve nada a ver com oposição, foram brigas internas ali no coração do bolsonarismo. O presidente Jair Bolsonaro exonerou hoje, no fim da manhã, o ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Então ainda não tem clareza. É muito provável que daqui a 3 anos, 4 anos, 8 anos, seja lá quando houver um novo ministro, diante dos resultados do PISA, mais uma vez alguém vai falar: olha, a culpa foram dos meus antecessores, vejam como eles erraram em tudo. E a gente tem que pensar também na maneira inversa, né? Para combater esse raciocínio simplificador, generalista. Imagine se os resultados estivessem melhorando. O ministro chegaria a público e diria: olha, eu queria dizer que a responsabilidade disso
isso é do PT, graças ao PT nós melhoramos. A gente olharia esse tipo de discurso com um olhar crítico. Então, da mesma maneira que a gente olha com um olhar crítico se fossem os resultados positivos, a gente tem que olhar também com um pouco mais de crítica quando são negativos. Antônio Góes, para finalizar, em 2020, considerando políticas que estão projetadas ou exemplos bem-sucedidos do ano de 2019, a gente já tem algum caminho a trilhar nesse ano que chega? Olha, eu acho que a principal discussão do meio educacional neste momento é o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que está parado no Congresso, está no impasse agora, porque a relatora do projeto, uma deputada do DEM, do Tocantins, a professora Dorinha, queria uma ampliação da participação da União, até 40% do fundo ser participação da União. O governo federal disse que só cede até 15%. A gente tem aí não só uma discussão sobre dinheiro, mas também sobre onde vai aplicar, de que forma, com qual eficácia a gente vai aplicar. Então, assim, para mim, o ponto principal da pauta para os próximos anos no Brasil é a questão do financiamento, junto com aonde vamos colocar os recursos. Por exemplo, o governo anunciou semana passada que queria aumentar recursos também para a escola de tempo integral. Em tese é uma boa notícia, mas tem modelos de tempo integral no Brasil que aumentam a desigualdade e não melhoram o desempenho dos alunos. Tem outros modelos de educação integral, o caso de Pernambuco, que melhoram o desempenho dos alunos, diminuindo a desigualdade. Então, a depender do modelo que a gente for seguir, a mesma política ela pode dar certo ou pode dar errado. E esse tipo de inteligência a gente precisa ter a partir de um debate feito com evidências, de maneira sem simplificações generalistas, grosseiras, como a gente tem visto aí no debate público no Brasil. E só lembrando que o Fundeb praticamente representa a garantia de escola nas cidades pequenas ou médias do Brasil, né? Exato. Municípios muito pequenos e muito pobres, o recurso da educação é basicamente 90%, 80% é dinheiro do Fundeb, que vem da União. Então, assim, se você tira esse dinheiro dos municípios, na verdade, no dia seguinte você fecha o sistema. Não tem professor, não tem merenda, não tem ninguém, não tem como ter o mínimo em vários desses municípios aí muito dependentes do dinheiro da União. Antônio Góes, obrigada pela participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.